Olá! Depois de 6 anos da suspensão da cobrança do Fundo Rural, o Supremo Tribunal Federal decide pela volta da cobrança desse imposto previdenciário que é cobrado ali direto do produtor rural. Sindicatos e representantes do setor se unem na tentativa de derrubar essa decisão. Esse é o assunto do programa Opinião de hoje. E para falarmos sobre a volta da cobrança do Fundo Rural, o programa Opinião de hoje tem a honra de receber aqui especialistas no assunto. Pedro Arantes, que é consultor técnico da FAEG. Muito obrigada, Pedro, pela sua vinda. Recebemos também o presidente da FAEG, José Mário Schreiner. Muito obrigada, José. E também o deputado estadual Lissauer Vieira, ele que é o presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo aqui da Assembleia Legislativa e também o coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária no Estado. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço. Bom, o assunto é sério, aconteceu há pouco tempo essa decisão, o imposto já era cobrado, mas houve 6 anos, né, sem essa cobrança, vários produtores entraram na justiça, o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu que esse pagamento, esse imposto era inconstitucional. E agora ele volta, né, para mexer aí, para sacudir o mercado do agronegócio, né, José Mário? Eu queria primeiramente entender, né, por que teve essa ruptura. Muitos produtores pararam de pagar, né? Alguns pagaram em juízo e agora voltou-se. Qual que é a alegação da Justiça? É um tema que já discorre no Brasil há muitos anos, uma lei de 99 e também sobreposta por uma lei de 2001 que que cobra do setor produtivo o Fundo Rural, que é um fundo de previdência social. E o grande problema e a grande discussão é que o Fundo Rural ele incide sobre o faturamento bruto da agricultura, né? Sobre o faturamento bruto do setor agropecuário, diferentemente de outras categorias que ele incide sobre a folha de pagamento. Então, para muitos segmentos do setor agropecuário, ele se torna extremamente oneroso, né? A partir do momento que tudo aquilo que você produz, tudo aquilo que você comercializa, você deposita 2,1% ao Fundo Rural. E pior que isso, os produtores que recolhem o 2,1%, ele vai para o caixa da Previdência Social, mas eles não têm direito à aposentadoria. Então é importante nós entendermos isso, que é uma grande reclamação dos produtores com toda a razão. Eu pago 2,1% de tudo aquilo que eu produzo, mas se eu quiser me aposentar, eu tenho que recolher o meu carnezinho como autônomo para, na minha velhice, eu poder me aposentar com um salário mínimo. Então é uma distorção muito grande. Porque assim, quem está de fora, né, não entende muito do que acontece, acha que o Fundo Rural é um plano de aposentadoria, né, que está ali contribuindo. Ele não é uma contribuição que o setor dá para cobrir o déficit da Previdência Rural brasileira, né, mas sem direito a ele se aposentar. Então, ele já recolhe dentro da folha para os seus trabalhadores, né, 8%, 9%, e além disso tudo ainda ele recolhe o 2,1%. O que nós defendemos? Um regime optativo. Aqueles produtores que queiram recolher sobre o seu faturamento, que seja mais viável o 2,1%, que recolhe o 2,1%, mas também aqueles produtores que queiram recolher sobre a sua folha de pagamento, recolher sobre a sua folha de pagamento. Eu acho que vale a pena a gente também, nesse momento, esclarecer que muitas vezes a comunicação ela é feita de uma forma equivocada à população brasileira. Disse que a Previdência Rural ela é deficitária no nosso país. Mas essa é uma questão que vem desde a Constituição de 1988, aonde deu a prerrogativa de muitas pessoas se aposentarem como trabalhadores rurais. Mas, na verdade, eles não são trabalhadores rurais, são pessoas que se aposentaram como trabalhadores rurais. E, na verdade, não é nem uma questão previdenciária, não é uma questão de aposentadoria, mas é um programa social. Se você tirar essa aposentadoria dessas pessoas, elas simplesmente morrem de fome, elas não têm renda. Então, a forma, principalmente como o governo federal se utiliza na comunicação, é de levar a
sociedade a entender de que existe um déficit na Previdência Rural, o que não é verdade, né? Na verdade, são pessoas que se aposentaram como trabalhadores rurais, mas muitas vezes, né, deputado Lissauer, eles nunca foram trabalhadores rurais. E nós defendemos que essas pessoas têm que sim ter o seu benefício. Agora, essa conta não pode cair, como estão discutindo agora, num rombo de 170 bilhões na Previdência Social. Para cobrir o rombo, né? Em cima do setor rural. Eu já vou ouvir o Pedro daqui a pouquinho sobre essas possibilidades aí na conversação, né? Não é que o imposto vá ser derrubado, mas tem como ser amenizado, né? Já o Pedro fala sobre isso, mas antes queria ouvir aqui do deputado, porque é um imposto a mais, né, deputado? Em plena crise econômica aí, talvez a maior, né, da história do Brasil, e volta com mais um imposto. A economia ainda não foi retomada, acabamos de passar aí por uma crise, né? A crise da carne também veio aí nesse meio, né, para piorar. Os números indicam a crise no nosso país. E o setor que tem segurado ainda um pouco melhor é o setor da agropecuária. Nós vemos aí que nos momentos de dificuldade, quem segura a economia do país é a agropecuária. Tanto no número de emprego, como nas exportações, como na balança comercial. E a gente fica preocupado quando vem o Superior Tribunal declarar constitucional um imposto desse a mais. É um fundo previdenciário, sim, mas é uma cobrança a mais para o produtor rural. E como o presidente da FAEG falou aqui, o Zé Mário, ele explicou detalhadamente. O fundo rural é um fundo previdenciário que o próprio produtor que paga sobre o seu rendimento bruto, sobre a sua produção bruta, no fim da sua vida, no fim das suas atividades, quando vai se aposentar, não tem direito a buscar essa aposentadoria. E é uma cobrança que é cara. E a nossa preocupação não é só essa, de ser constitucional e de estar cobrando novamente do produtor rural. O problema que ainda acarreta mais são as cobranças retroativas dos últimos 5 anos, aonde mesmo a própria Justiça falou que era inconstitucional e deu o direito ao produtor não recolher mais esse fundo. Então a gente fica muito preocupado com essa situação, porque é o setor que tem segurado a economia do país. Como você falou, Luciano, o momento de crise que vivemos 2015, 2016, agora 2017, que estamos tentando querer retomar a passos lentos ainda a economia do país, veio o problema da carne, vem outros problemas e ainda mais essa pancada em cima do produtor rural, onde nós já trabalhamos no fio da navalha. O que é trabalhar no fio da navalha? É a comercialização dos grãos, o preço do mercado, o clima que esse ano nos ajudou, mas tem anos que não ajuda. E nós ficamos muito preocupados com essa situação para podermos equilibrar as finanças, as contas dos produtores rurais e poder também segurar esse país e voltar a alavancar o desenvolvimento do Brasil. Complicado, né? Com relação ao pagamento do Fundo Rural, alguns produtores continuaram pagando nesses últimos 5, 6 anos em juízo. O problema é que muitos deixaram de pagar, né, Pedro? Aí é que vem um rombo se for decidido que esse pagamento terá que ser retroativo. Sim. Nós temos hoje, assim, 4 situações dentro desse processo hoje. Tem aquele produtor que realmente ele conseguiu a liminar e veio pagando em cima da liminar. Essa aí é uma questão mais simples, porque vai ser só um ajuste ali de conta, porque o dinheiro está lá. Pega o dinheiro e passa lá para o governo, né? Sim, e tem produtores que às vezes tinham liminar, mas nessa confiança que realmente tivesse uma decisão favorável, acabou não recolhendo, então essa é a situação mais grave. E tem produtores também que ele está numa situação que ele está amarrado à empresa compradora, porque às vezes a empresa que entrou na justiça conseguiu eliminar, e aí com isso ele não está recolhendo também, às vezes não está nem cobrando o produtor, também não está recolhendo. E tem situação também em que a liminar saiu a favor do produtor para que ele recolhesse sobre a folha e não sobre o faturamento. Aí nesse caso vai ter que fazer um ajuste de conta, porque com certeza vai ter uma diferença. Então é uma situação que tem que ser bastante discutida para que não afete todos por igual. Esse é um problema hoje do Fundo Rural, como também quando a gente fala hoje que o Brasil predomina o sistema tributário de imposto indireto. Trata todos por igual. E a gente sabe que dentro do nosso segmento nós temos situação diferenciada. Tem o pequeno produtor, né? Que às vezes tem produtor, por exemplo, fruticultura, outras áreas que tem uma intensiva mão de obra,
Então a situação é diferente. No... Às vezes pode até compensar a situação que está hoje. E tem produtor altamente tecnificado que utiliza pouca mão de obra e está pagando sobre o faturamento. Ele tem mais máquina do que mão de obra e paga a mesma coisa. Então já tem um investimento pesado nessa tecnologia e está fazendo uma contribuição em cima disso aqui. Gostaria só de fazer uma consideraçãozinha rápida, em cima do que o Zé Mário falou também, é que, como ele colocou, isso aí não é um fator previdenciário, é mais um programa social. E como programa social, a gente gostaria de ressaltar o seguinte: aqueles produtores que realmente trabalhou na propriedade rural, é um produtor que nunca utilizou benefício quase que nenhum do governo. Muitos deles não tinham energia elétrica, não teve escola, não teve saúde. Não tem casa. Não tem casa. Então, o produtor que até aqui, ele usou muito pouco serviço do governo. Agora, o governo vem e coloca por uma contribuição de um salário mínimo, que é o grande rombo que tem no INSS. Então, isso é uma constatação que tem que ser muito feita, levar muito nessa discussão. Realmente é um caráter muito mais social. E aquele que está aí hoje, às vezes, nunca utilizou. Essa talvez seja a primeira utilização de um serviço do governo que ele está fazendo. E ele está sendo colocado aí na linha de frente como um grande rombo do processo. Nunca nem viu a cor do benefício, né? Bom, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, como que essa cobrança pode ser feita mais em prol, né, do trabalhador. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. A legislação brasileira protege os bens de uma pessoa que não podem ser penhorados e leiloados para pagar dívidas. Ela tem o direito de viver dignamente, mesmo endividada. Os bens indispensáveis para o funcionamento de uma microempresa e empresas de pequeno porte também não podem ser penhorados para saldar a dívida do proprietário. Quebrar, falir ou fechar as portas por falta de equipamentos ou produtos não interessa a ninguém. Com os bens protegidos, as atividades não ficam prejudicadas e a empresa continua em funcionamento para saldar os débitos. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O programa Opinião volta com o tema Volta do FUNRural, que é o Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural, que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela volta desse imposto. Ele estava suspenso há 6 anos mais ou menos e agora volta aí, né, com essa decisão da Justiça e deixou o mercado, né, do agronegócio, os produtores, como é que eu digo, intranquilos, né? Estão preocupados mesmo com essa questão de ter que pagar e o pior, retroativo. José Mário, eu gostaria de saber, antes da gente entrar nessa discussão, né, da preocupação dos produtores, acredito que muitos devem estar procurando, né, a FAEG, o que é feito com esse dinheiro? Qual que é a alegação dele existir? Esse recurso, ele vai para a Previdência Social no Brasil. E Previdência é essa que vive aí um momento de um déficit muito grande, de um rombo muito grande na Previdência. Mas no nosso entendimento, aquilo que eu já falei no bloco anterior, nós sabemos separar o que é realmente do rural e o que é benefício social. Enquanto a gente não conseguir fazer isso, e enquanto o governo continuar com essa imagem do déficit da Previdência Rural, a gente não consegue avançar. Nós vamos ficar discutindo e nada vai acontecer. E mais uma coisa, é importante a gente ressaltar. Mas 2,1% sobre a produção. Isso a lei já tratou em 99, em 2001, 2010, que começou
as grandes ações no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal sinalizou pela inconstitucionalidade desse processo, né? Mas é importante nós ressaltarmos que o setor agropecuário tem evoluído muito. O que era em 99, 2000 e 2010 não é mais hoje. Investiu-se em tecnologia, nós colhíamos 30, 40 sacos de soja, hoje nós colhemos 60, só que o nosso custo aumentou de sobremaneira. Então, portanto, às vezes 2,1% não significa nem a margem do produtor rural. E o que nos preocupa nesse momento? Principalmente em relação à retroatividade, o deputado Lissauer sabe muito bem disso, Pedro, as pessoas que estão nos assistindo. Se essa conta vier de uma vez só, vai ser 25% do faturamento de um ano da produção rural. E aí vem a grande pergunta. Mais uma vez, querem prejudicar o setor que vem dando certo no Brasil, o setor que vem gerando empregos. Então, portanto, é uma situação muito dramática, uma situação drástica. Nós estamos procurando de toda forma um caminho, seja através dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, através de embargos infringentes, através de de outros embargos, tentar mudar a modulação do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal. Ela já está valendo? Como é que é? Não, ela não foi publicado o acordo. Aí que está a grande questão. E o acordo deve demorar até 3 meses para ser divulgado. Então, portanto, existe uma intranquilidade, uma inquietude muito grande no setor rural, com toda a razão, né? Com toda a razão. E é claro, nós estamos trabalhando, como o Pedro já colocou aqui, os diferentes processos que existem, né? Os diferentes tipos de contribuinte. Agora, é importante nós ressaltarmos uma situação. O produtor rural, o fundo rural é descontado do produtor rural. Mas veja bem, nós temos a figura do subrogado. Quem é o subrogado? É aquela pessoa que compra. Então, o produtor rural ele não tem a obrigação de recolher. Quem tem a recolher é o passo seguinte. É quem compra. É a agroindústria, é quem compra o seu produto, é o frigorífico, é as indústrias que compram esse produto. E muitas indústrias deixaram de recolher, sem liminar, sem aviso nenhum. Então, portanto, no nosso entendimento, né, no nosso jurídico, com várias pessoas que nós conversamos, juristas, esse produtor rural ele não é devedor do fundo rural. Pois é, isso que eu queria até entender. Quem deixou de recolher... Eu produzi ali, tá. Certo. Tá, vamos supor lá. Vamos, 10 mil reais de tomates, isso. né? Pronto, quem está em casa, vamos entender direitinho Isso. esse fundo rural. Quem paga, né? Porque até agora está meio confuso aqui para mim, pelo menos. Produzi. José Mário comprou de mim. Quem que paga? Quem que paga essa conta? É a empresa que te comprou. Então, eu sou uma produtora, eu não pago. Tá. Então. Não, por exemplo, eu vou dar um descontado. exemplo muito nítido aqui. Sim. Vamos usar o quê? Um suíno? Suíno. Vamos supor que você criou 10 porcos. Tá. Né? Pode ser até o caipira, aquele que dá aquela costelinha frita Ó, com não fala mandioca. não. Uma delícia. Perto do almoço, então. Bom, então eu vendi 10 suínos para um frigorífico. Vamos supor lá que deu 10 mil reais. Essa indústria, ela desconta de mim esse preço, mas a obrigação de recolher é dela, chama-se o subrogado. Isso está dentro do Código Tributário Brasileiro e também com instrução normativa da Receita Federal, eu não me lembro, 700 e pouco o número dessa... Pedro deve ter informações, porque ele sempre vive com muitos números. Né? Então, esse produtor ele não é devedor. Quem deve é a pessoa que não descontou. Por que você não descontou de mim? Alguém te autorizou você não descontar de mim? Não. Então, quem deve é quem comprou. Quem né? compra. Então, o pânico que está sendo criado... Mas eu sou obrigada a vender um pouco mais barato, porque eu sei que você tem que pagar esse imposto. É mais ou menos assim que funciona? Sim, ele vem descontado na nota de fiscal que eu te compro, vou lá, tantos quilos, arroba, tanto. Embaixo vem lá ICMS, que vai para o governo do Estado. Sim. Né, Claro. Às vezes alguns têm desconto e tudo mais. A gente está falando, mas tem um monte de imposto, gente. Além desse fundo rural, então tem vem lá, vem todas as casinhas, tem tudo número, a gente não percebe direito o que é. Aí tem o tal de salário, educação, salário não sei o que, bolsa não sei o que, tarará. Deve ser uns 22 mais ou menos. Aí lá tem um número lá que se refere ao fundo rural, não sei o número dele. Tá, tanto, tá ali especificado na nota fiscal. Então vamos supor, se eu tinha 10 mil a receber bruto, eu vou receber uns 5.500, por aí, uns 5.300, que é o que sobra para que sobra para a gente. Então o fundo rural é uma dessas escalas, mas quem tem que descontar, quem tem que recolher esse direito é o substituto tributário, não é? Então, e muitas empresas, por exemplo, tem empresas que entraram com pedindo liminares para não recolher. Peraí,
Mas eu sou empresa, o dinheiro não é meu, é do produtor rural. Como que eu vou pedir uma liminar para mim não pagar se não é de mim? Eu apenas sou substituto tributário. Então tem muitas coisas aí ainda que estão, né? Que está bastante embaçado, que a gente fala, né? Parece aquela água que você olha assim, você não enxerga do outro lado do copo, né? E por isso que nós temos que ter muita tranquilidade. É claro, não podemos de forma nenhuma, nós estamos movimentando, nós estamos articulando, trabalhando politicamente no Congresso Nacional, junto ao Supremo Tribunal Federal, né? Mas nós temos que amenizar essa questão, nós temos que resolver esse passivo criado, ele vai criar um trauma muito grande. E é claro, também nós temos que olhar para frente, quais são os próximos passos que nós vamos ver. Nós temos uma reforma previdenciária na frente. Sim, além disso, né? ainda tem a reforma nós previdenciária. Nós temos uma reforma previdenciária que, né? esse tema, ele pode ser discutido, não é, deputado? Dentro da reforma previdenciária. Então é a hora, nos primeiros dias foi muito tumultuado, mas a partir da semana passada, aí, no dia 7, 8, a gente começou a se aprofundar mais na matéria e a gente viu que tem muitas coisas que estão sendo ditas que não são bem dessa forma e que a gente tem agora a trabalhar com profundidade. Além disso, eu estava conversando com o Pedro antes, algumas empresas nem pagam, né? Igual o senhor falou, que a empresa que compra, né, é obrigada a pagar. O problema é que algumas nem repassam isso, né, Pedro? Mas eu mandei você não descontar de mim? Pois é, o problema é essa falta de fiscalização, né, também. Quem deveria fiscalizar, né? Eu estou achando que mais uma vez estão querendo fazer o produtor pagar a conta que ele não deve. Aparentemente, eu não estou aqui fazendo ilações, não, mas para mim que estão querendo tirar mais uma vez os produtores. É claro que em alguns casos onde os produtores tinham liminar, eles como pessoa física e tudo mais, a gente tem que ver com outro caráter. Agora, é importante nós ressaltarmos, você já imaginou tirarmos aí, estamos falando em números de 7, 8, 10 bilhões, ninguém sabe o tamanho dessa conta. Tirar do setor produtivo que vem dando certo, sim, menos adubo, menos tecnologia, menos empregos, menos efeito produção. cascata, né? Com certeza. Essa discussão está em aberto. Com o deputado, porque o deputado é produtor, gente. Ele produz soja, né? Antes de ser deputado há muito tempo, já pegou na massa, né? Já plantou. Hoje acredito que tem máquinas, né, fazendo isso também. Existem, lógico. Mas como é que é essa questão aí do Fundo Rural, de que maneira vai atingir o mercado, pelo menos da soja? Isso é preocupante, porque o produtor rural estava já há 6 anos trabalhando de uma forma que não pagava essa contribuição previdenciária. E como o Zé Mário falou aqui, é o momento oportuno de se discutir na reforma da Previdência. Se vamos ter logo aí à frente, já está sendo discutida uma reforma da Previdência, por que voltar a cobrar do setor produtivo, do setor que tem alavancado a economia do país, mais essa contribuição, esse tributo, que seja um fundo previdenciário, mas vem acarretar em muito ônus para o produtor rural, principalmente se for cobrar retroativo. São 8 bilhões, 7 bilhões, 10 bilhões que vão ser tirados da economia do produtor rural, aonde nós vamos deixar de investir em equipamentos novos, vamos deixar de investir em adubação, em tecnologia de plantio para poder produzir mais e alimentar o mundo. Nós precisamos parar para pensar isso. O setor produtivo vai sim discutir com o STF, ou com o governo federal, ou com a Câmara Federal, enfim, tem que discutir para nós podermos colocar. E ninguém aqui está fugindo de pagar o seu tributo. Exatamente. Mas o que acontece? O Zé Mário explicou bem. Eu vendo 10 mil sacas de soja ou de milho, ou vendo um suíno, ou vendo um bovino, eu sou descontado da agroindústria que me comprou e não sei se ela recolhe esse fundo. Pois é, essa discussão. E se ela tem a liminar, ela não desconta de mim, mas quem autorizou? E tem produtor rural que tem liminar. Então isso é uma discussão ampla que não pode ser debatida e colocada, empurrada a goela abaixo no produtor rural mais uma vez, tendo que pagar essa conta mais uma vez. Nós precisamos sentar e discutir e coloca na reforma previdenciária, discute-se isso no Congresso Nacional, quando se aprovar a reforma previdenciária, tudo junto conforme a proposta que o setor produtivo hoje tem. O produtor rural pode optar por pagar esse que tem mais tecnologia, que trabalha mais com maquinário, que tem menos pessoas trabalhando, pode optar por pagar e recolher na folha. Ou também, aquele que precisa mais da mão de obra, pode optar por pagar e recolher na sua produtividade, sendo pago os 2,1% dentro da venda do produto.
tem que ser discutido, não pode ser colocado de goela abaixo, é isso que nós estamos discutindo aqui e não vamos aceitar pagar essa conta mais uma vez. E que esse dinheiro realmente volte, né, para o produtor. A gente vai para um breve intervalo e já volto, né, com como que é utilizado o Fundo Rural. Tem muita coisa por trás, até que o projeto é bom, tem escolas, né, para o produtor. Mas será que realmente acontece isso na prática? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. A legislação brasileira protege os bens de uma pessoa que não podem ser penhorados e leiloados para pagar dívidas. Ela tem o direito de viver dignamente, mesmo endividada. Os bens indispensáveis para o funcionamento de uma microempresa e empresas de pequeno porte também não podem ser penhorados para saldar a dívida do proprietário. Quebrar, falir ou fechar as portas por falta de equipamentos ou produtos não interessa a ninguém. Com os bens protegidos, as atividades não ficam prejudicadas e a empresa continua em funcionamento para saldar os débitos. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A Lei Maria da Penha criou mecanismos para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, resgatando o valor da família na sociedade. Esta é uma grande conquista. Denuncie. Não abra mão desse direito. O programa Opinião volta com o tema o Imposto Fundo Rural, que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela volta. Os produtores terão que pagar. Essa cobrança estava suspensa, inclusive, por determinação do próprio Supremo Tribunal Federal, que agora decidiu, né, cobrar novamente. E nesse tempo, nesses 6 anos aí, 7 bilhões de reais, no mínimo, deixaram de ser pagos para o governo. Esse dinheiro, Pedro, ele é usado para quê? Só para a gente entender, qual que é a alegação do governo? Bom, como já foi ressaltado aqui, na verdade não é um recurso usado para aposentadoria, tanto que quem contribui não tem o direito de aposentar. E ele tem um nome previdência? Sim, tem um nome de previdência, mas na verdade, como o Zé Mário já ressaltou, é um fundo social, porque ele vai para o INSS e depois você não sabe exatamente quando. Direcionado, ele não tem um direcionamento específico. Claro que aí vem a alegação deles que é para aquele aposentado que não contribuiu. Uhum. Mas na verdade ele cai numa vala comum. Então não tem assim especificamente para utilização. Mas se ele provar que ele pagou o Fundo Rural a vida inteira, ele tem como entrar com esse recurso na justiça? Não tem, porque justamente não é um fundo, ele não é uma contribuição social que quem contribuiu está pagando como qualquer outra contribuição que eu pago lá para o INSS, vinculado à empresa, com o meu carnezinho, eu estou pagando para me aposentar. Não. Uhum. Então, por isso que é um fundo social. Ele vai ser depois diluído dentro daquelas aposentadorias de quem não teve a contribuição. Quer dizer, mas quantas pessoas hoje também têm essa aposentadoria e que às vezes teve um vínculo muito pequeno com o meio rural? Então, outros setores também, quer dizer, está sobrecarregando o setor, que são milhões, né? Isso que eles alegam, que hoje realmente são milhões que estão aposentados sem ter contribuído. Aí alega que todo ele está no fundo, está no meio rural. Mas ele tem que provar isso, mas nem sempre também teve sua atividade ali. Então o setor está sendo sacrificado porque quem contribuiu não tem direito. Muita gente acha, Pedro, que alguns, igual o SESC, SESI, né, tem o Senar, que cuida aí da agropecuária, no caso, com escolas, com cursos aos produtores, que esse dinheiro vem, né, do Fundo Rural, e não é. Como é que é feito? Não, é porque ele tem um recolhimento no mesmo momento, mas na verdade ele já é destacado. Uhum. Então ele não está nesse bolo aí. Então o fato gerador, vamos dizer assim, é o mesmo e o momento é o mesmo, mas ele já é destacado. É um outro impostinho. Então ele está, o fato gerador e o momento que é o mesmo. Mas ele já é destacado, então não está nesse bolo, depois vai ser,
Depois que recolheu tudo, vai distribuir um percentual para cada um. Ele já é destacado especificamente e aí sim, realmente o Senar tem uma participação muito grande na preparação da mão de obra, mas ele não está inserido nesse bolo para ser o que vai para o fundo previdenciário. É uma outra parte. É outro separado. Aliás, o Senar faz um trabalho belíssimo, né, com o produtor rural, né, Zé Mário, com relação a essa orientação mesmo, né, no manejo ali, no campo. E é um programa que muita gente acha que acabou e não, ele está firme e forte, mas deu uma diminuída também. Não, firme e forte. O Senar é a maior escola da terra do mundo. Não existe um modelo no mundo igual ao Senar. Mais importante que isso. O Senar, ele não tem aquelas grandes estruturas, aqueles prédios, aquela coisa toda. A escola dele é na propriedade. Por exemplo, o Lissauer, ele depende lá da formação, da capacitação da mão de obra para ele, por exemplo, em plantadeiras ou coletadeiras. Isso. Ele forma o grupo de trabalhadores, né, de produtores, e o professor do Senar vai lá na propriedade dele, aplica o curso, capacita ele de uma forma espetacular. Eu não conheço modelo nenhum no mundo igual ao Senar. E é pago isso? Ele tem que pagar para a FAEG mandar? Não, totalmente gratuito. Ao passo que os nossos pares, todos eles cobram uma contrapartida. O Senar, inclusive, a alimentação, ela é também fornecida às pessoas que participam. Além de outros programas, programa Agrinho, programa agora, nós estamos com um programa que é o Senar Mais, onde você junta um grupo de produtores e o Senar banca assistência técnica para esses produtores, principalmente aqueles de menor porte. Então, portanto, o trabalho que o Senar desempenha é um trabalho fantástico, um trabalho das quais jamais nós podemos imaginar em abrir mão. Mesmo porque existem exigências na lei trabalhista de que os trabalhadores que atuam em diversas áreas, eles têm que passar por um curso de capacitação. É educação, né, educação. Então, portanto, é espetacular. Nós temos hoje nossa rede ETEC, onde nós damos cursos para técnicos em agronegócio segundo grau, faculdade, à distância, enfim, é um avanço muito grande, né? E o Senar presta exatamente nessa linha. Mas é um outro imposto, né? Deixar, se fosse do Fundo Rural, seria ótimo, né? Que o Senar... contribuição. É uma contribuição. Mas essa nenhum produtor rural reclama, não, né? Pelo contrário, pelo paga contrário, com gosto, porque vê, né? Ele tem retorno. Bom, deputado, a gente está meio que chegando no final, né, do programa, e eu já vou para as considerações finais de cada convidado nosso aqui. Com relação ao Fundo Rural, a gente tem que avaliar que tem que ter muita discussão ainda, né, igual o Zé Mário falou, mas pelo que eu vi não tem volta, vai ter que pagar mesmo, né? Nesse pagamento tem algumas opções, né? O senhor, na prática ali como produtor rural, vê alguma alternativa que beneficie o produtor? Eu vejo que é importante nós ressaltarmos e sabermos distinguir esse trabalho. O trabalho do Senar, onde desconta, e é uma contribuição que o produtor faz de 0,2%, além do Fundo Rural. Então, às vezes, como coloca-se tudo em um bolo só, pensa que o trabalho do Senar, a contribuição que o produtor paga, e é muito bem investida e reinvestida para o produtor rural, na capacitação técnica, na capacitação do trabalhador rural, na escola da terra, em todos os outros programas que o Senar tem, é importante nós falarmos. Dentro dos 2,1 não é essa contribuição do Senar. O Senar é 0,2% extra esses 2,1. O que nós precisamos saber é que o Fundo Rural hoje cobrado, que está querendo ser cobrado, por que há anos atrás, há 5 anos, 6 anos atrás, o mesmo STF declarou como inconstitucional, sinalizou como inconstitucional. E agora, em um momento que nós vemos discutir um rombo da Previdência Nacional... Pior momento, né? Nós estamos vendo discutir um rombo da Previdência Nacional, eles voltam atrás e falam que é constitucional. Será que mais uma vez não estão querendo tapar o furo do rombo da Previdência em cima do setor produtivo? Isso que nós precisamos discutir, nós precisamos ir além nessa discussão, porque é muito oportuno o momento para eles falar que essa contribuição previdenciária do produtor rural, através do Fundo Rural, agora, nesse momento que está se discutindo a reforma da Previdência, que a gente vê que a classe trabalhadora está contra essa reforma da Previdência, que nós vemos que estão apertando a classe política para poder discutir mais a reforma da Previdência, vem cobrar e falar que é devido pelo produtor rural um imposto previdenciário. Eu estou achando e analisando a fundo os fatos, é que essa cobrança está sendo hoje falada pelo Supremo, que é
constitucional para tapar o rombo da Previdência que vem ao longo dos anos e que o setor produtivo não tem nada a ver com isso. E é muito dinheiro, né, deputado? É muito dinheiro. Que vem por aí. Bom, Pedro, antes da gente gravar aqui, o senhor tinha me falado 2 alternativas ou 4 pontos, né, que vocês pretendem mostrar nos próximos dias aí em Brasília. Vai ter muita reunião, gente, sobre esse assunto ainda. Aliás, esse assunto foi muito discutido na Agrotec, né? No Tecnoshow em Rio Verde. Foi um assunto assim que quase que dominou, né, os produtores preocupados. E o senhor tinha me falado 4 pontos que eu gostaria que o senhor falasse rapidinho aí, o que poderia resolver, né, pelo menos por enquanto. São as condições que tem hoje, vamos dizer assim, desse passivo. Sim. Esse passivo hoje está nessa condição. Produtor que realmente conseguiu eliminar e veio depositando esse valor correspondente lá. Esse está ok. Tem produtor que ele entrou com a liminar e confiante que teria uma decisão favorável, acabou não fazendo esse recolhimento. E esse, inclusive, é o que está mais complicado, que vai estar sujeito, segundo as normativas da Receita Federal, sujeito a juros, multas, correções. Então, esse que é o mais grave. Tem produtor em que ele conseguiu a ação a liminar para recolher em cima da folha, porque o juiz entendeu que sobre a folha era obrigatório, mas não sobre o faturamento. Esse vai ter que fazer um ajuste de conta, que vai ter uma diferença, que é sobre o faturamento e sobre a folha. E tem aqueles casos que o interveniente, que a empresa, então, que entrou na justiça, e aí ela conseguiu eliminar e não está recolhendo. Subrogado. Ah, tá. É aquela grande empresa que o Zé Mário falou. Não pagou. Não pagou, tá vendo? O imposto pouquinho que eu vendi, tá vendo? São as 4 condições. Palavra mágica aí, apropriação indébita. Pois é, casos, e sobra depois para o produtor, né? Não, não vai sobrar, não. A discussão vai ser profunda. Bom, então... E além disso aí, realmente, como o nosso presidente Zé Mário falou, é um entendimento daqui para frente, para que possa flexibilizar essa situação para dar opção para o produtor. Ah, sim. Porque, como nós falamos, são situações diferentes. O produtor de alta tecnologia, com baixo de mão de obra, e produtores que às vezes utilizam mão de obra mais intensiva. Então, esse é o ponto básico aí, são os 4 pontos. Resolver esse passivo e caminhar para uma solução mais flexível que é o que está hoje, não olhando o setor homogeneamente. O senhor estava falando que é na casa aquele pequeno produtor, né, que vai muito pelo sazonal, que utiliza, às vezes, que utiliza muita mão de obra, né? Esse é mais vantajoso, pagar pela folha de pagamento ou pela produção? Agora, já o grande produtor com alta tecnologia, com baixa mão de obra, não. Então, não pode tratar homogêneo as situações heterogêneas. Há casos e casos, né? Bom, presidente da FAEG, Zé Mário Schreiner, todo imposto a gente abomina, né? Mas que, se ele for bem aplicado, igual no caso do Senar, né, será bem-vindo. Quais são as medidas agora que a FAEG pretende tomar, né, depois dessa decisão aí do Supremo Tribunal Federal? Vocês vão apresentar algumas propostas? Eu acho importante a gente sempre afirmar que num país onde você tem quase 40% de tudo que trabalha, e aí não é só produtor rural, é o empresário, é o trabalhador, é a dona de casa que compra o seu iogurte, que compra o seu produto no supermercado. Imagine, leite na caixinha tem 36% de impostos. É um absurdo. Então é inaceitável qualquer aumento da carga tributária no Brasil, principalmente quando você vê a aplicação dele de forma equivocada, né, de forma errônea. Então é disparado o país que mais cobra impostos no mundo. Então, qualquer questão de impostos ela é rechaçada. E, infelizmente, na questão da constitucionalidade do Fundo Rural, nos trouxe um desconforto ou uma contrariedade muito grande para grandes setores do setor agropecuário do Brasil, né? O que efetivamente a gente tem que olhar e trabalhar nesse momento? Nós vemos já numa operação carne fraca, no nosso entendimento, um absurdo, um exagero, confundiram questão de corrupção com qualidade, querendo botar tudo o que nós fizemos aí nos últimos 30, 40 anos a perder. Colocou todo mundo na mesma Todo vala, mundo, né? midiático, efeito midiático, delegado, sabe? E não tem consequência essas coisas. Poxa, são milhões e milhões de brasileiros envolvidos nesse processo.
Nenhuma indústria é maluca de investir 200, 300 milhões de reais e dizer que vai misturar papelão em carne. Pelo amor de Deus. Então, na verdade, e essas coisas não têm consequência no Brasil. E foram anos para conquistar esse mercado, 30, 40 anos de trabalho. Nós importávamos alimento há 30, 40 anos atrás. Aí vamos desenvolver todo esse potencial genético de qualidade de produto no Brasil para fazer porcaria? Gente, pelo amor de Deus. Agora, nós defendemos a apuração de corrupção, defendemos as investigações profundas e por isso é culpado. Agora, nós não podemos de forma nenhuma nivelar tudo. Né? Então, agora vem essa outra questão no Fundo Rural. Mas deu uma acalmada no mercado externo, né? Deu, mas quem está no meio sabe do sofrimento. O produtor que está vendendo a sua arroba de boi sabe o tanto que ela caiu. E os oportunistas também chegando nesse momento para derrubar ainda mais e querer prejudicar ainda mais o setor produtivo. Isso que a gente não pode permitir. Por isso a união nesse momento é muito importante. E é claro, trabalhar. E aqui eu quero fazer um elogio público ao ministro Brainer Maggi. Uma pessoa de mercado, político, mas que efetivamente ele tem se desdobrado, né, com toda a equipe do Ministério da Agricultura, com todos os envolvidos, para que nós possamos estar passando a limpo essa situação. Ora, 33 funcionários de 11 mil que eventualmente podem estar mexendo aí com corrupção, sendo investigados por corrupção, nós não podemos tratar dessa forma. Generalizou. Não, generalizou. Bom, então esse é o momento que eu acredito que a gente vai lentamente resolvendo, e aí vem a questão do Fundo Rural. Que no nosso entendimento é o seguinte, nós temos que resolver o passivo. Passivo, aquilo que está para trás. Cabe embargos infringentes, cabe embargos declaratórios, cabe dentro da modulação do próprio Supremo Tribunal Federal uma análise até sair o acórdão, 2, 3 meses. O Pedro colocou aqui as várias questões. E é claro também trabalhar olhando para frente. Né? Como? Fazendo com que os produtores possam... Ninguém do setor rural é contra que a gente contribuir. Ninguém é contra. Agora, somos favoráveis a estar dando a nossa parcela, já contribuímos na folha de pagamento, né? Agora, é importante nós abrirmos o debate para a sociedade e nós sermos transparentes nesse debate. E abrir essa caixa preta também. Exatamente. Né? Não é ficar jogando para a plateia que o setor rural é deficitário. Deficitário muitas vezes é a incompetência de quem gera esses recursos. Mostrar esses valores. Exatamente. Né? Agora, é a hora, o momento oportuno. Quem quer recolher sobre a produção, recolhe. Quem quer recolher sobre a folha, sim, o regime optativo, né, deputado? Mas também, por que não inserir o produtor rural como sendo beneficiário desse recolhimento que ele mesmo faz? Por que essa injustiça com o produtor rural, ele ficando de fora, ele não tendo direito à sua aposentadoria? Contribui e não tem direito. Que bicho diferente que é o produtor rural? Ora, gente, nós somos brasileiros, nós somos como qualquer pessoa, nós somos pais de famílias, mães de famílias, temos a nossa religião, torcemos para o time de futebol, temos a atividade nossa focada no rural, mas nós somos todos iguais. Claro. Cidade e campo são todos brasileiros. E nós torcemos pelo bem do Brasil, por toda a sociedade brasileira. E digo mais, hoje cuidar do setor rural é cuidar da única coisa que efetivamente vem dando resultados. Cuidar do setor rural hoje é cuidar das crianças, é cuidar dos jovens, é cuidar de toda a sociedade brasileira. É cuidar da nossa sobrevivência, né, gente? Que tudo é agropecuária, né? Desde a hora que a gente acorda e vai dormir, né? A nossa alimentação está toda voltada a isso. Bom, a gente fica torcendo, né, para que essa questão seja resolvida e que, se for cobrado mesmo esse imposto, que volte, né, gente, para o produtor, que volte para os empresários aí desse setor tão sacrificado nesses últimos meses aí, talvez um dos mais organizados do Brasil e que foi injustamente penalizado, né, por causa de, igual o presidente da FAEG falou aqui, por causa de 12 ou 11 funcionários corruptos, né? Então, realmente, a gente fica torcendo para que esse setor seja, de novo, motivo de orgulho aí para nós brasileiros. Bom, agradecer aqui as participações, né, deputado Lissauer Vieira, que é o presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo aqui da Assembleia, além dele presidir a Frente Parlamentar da Agropecuária aqui no Estado. Muito obrigada, viu, deputado? Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado a todos os telespectadores da TV Assembleia, nossos companheiros Zé Mário Schreiner, o Pedro também, lá da FAEG, dois companheiros que conhecem muito do setor produtivo e têm se desdobrado para poder defender a classe produtiva no nosso estado de Goiás e também no Brasil. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigada. E, gente, ó, nunca trabalhar tanto esse mês, né, que passou aqui, esses 3 feras aqui desse assunto, viu? Foi muita bomba atrás da outra, né? Agradecer, então, ao Pedro também. O Pedro Arantes, ele é consultor lá da FAEG, né? É o cara dos números, né, Pedro? Dessas questões técnicas aí. Veio aqui também da sua colaboração. Muito obrigada, viu? Obrigado. E também o presidente da FAEG, José Mário Schreiner.
pela participação aqui, né? Nos esclareceu como que é esse fundo rural, como que funciona. A gente agradece. Eu agradeço a oportunidade, Luciana, cumprimento a toda a equipe da TV Assembleia, todas as pessoas. Um cumprimento muito especial ao deputado Lissauer Vieira, tem feito a diferença em defesa do setor produtivo, principalmente do setor agropecuário, apoiado por outros deputados. Ele formou uma frente parlamentar aqui das maiores do Brasil, né? O Valsenor, que foi o primeiro que movimentou, e ele hoje toca todo esse processo. Cumprimentar o Pedro e a todos vocês, nosso muito obrigado. Obrigada aos senhores e obrigada a você também que está em casa acompanhando. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso sinal aberto, 61.2. Até mais!